Pode começar. Oi, gente, boa noite. Estamos aqui iniciando a terceira aula das disciplinas de tópicos 2 e 3 aqui da pós em Gestão de Projetos e Negócios em TI. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem Douglas Miranda, vai falar aqui para a gente sobre a evolução da internet e novos negócios. E eu queria dar boas-vindas a todos, tá? A aula está sendo gravada, depois vai ser disponibilizada. E a gente espera que vocês aproveitem bastante aí a conversa com o Douglas, né? Antes de passar a palavra para o Douglas, lembrando aqui que tem uma perguntinha aqui no chat. Vocês vão, eu acho que foi Priscila, Paula botou aqui no chat. Paula, assiste a primeira aula, porque nós falamos tudo sobre os templates e houve muita mudança, muita inovação das turmas anteriores para essa nova. Tá, então vai estar tudo já na primeira aula, na gravação, tá bom, Paulinha? Veja lá, porque agora está tudo dentro de sistema, o Ricardo deu uma modernizada e o trabalho final, ele não só tem a parte escrita, como terá a apresentação dos pitches no seminário. Então, recomendo assistir a aula que está gravada, a primeira que o Ricardo deu essa explicação logo no início, tá bom? Então, eu queria que você, por favor, Douglas, se apresenta e começa teu bate-papo. E vamos conversar com o Douglas, tá, pessoal? Eu vou precisar sair às 20 horas que eu tenho uma banca, mas o Ricardo também está por aqui. E o Douglas é a pessoa hoje para vocês interagirem, tirarem suas dúvidas, tá bom? Então, a palavra é sua, Douglas. Obrigada aí Tudo por ter bom? vindo. É isso, Patrícia. Obrigado a você aí pela oportunidade, o pessoal da FRJ, o Ricardo, todo mundo. Vocês estão vendo aí minha tela? Como é que tá? Eu botei para compartilhar aqui, mas não aparece aqui na guia do Teams o que eu Não, estou tá sim, compartilhando. estamos vendo sim, Tá tá vendo? Tá. direitinho. Uhum. Beleza. Qualquer coisa eu vou passando aqui. Então, eu trabalho nessa área, né, chamada Web3, que é a nova fase da internet, desde 2020. No meio do caminho, desenvolvendo projetos aqui com as prefeituras, né, a Prefeitura de Niterói. Acabei conhecendo a Patrícia e desde então a gente vem costurando aí muitos projetos juntos. Então, eu, além de trabalhar na área, eu sou entusiasta desse mundo aí, que é a nova fase da internet. Só para a gente balizar aqui, eu queria que o pessoal falasse aí, quem já ouviu falar sobre o Web3 ou blockchain, né? Quem aí está envolvido nesse mundo, só para entender mais ou menos o nível da galera aqui hoje. Olá, boa noite a todos. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu já ouvi falar ali sobre a Web3 e sobre blockchain também, só que bem pouco ali, sabe? Não fiz nada aprofundado, Uhum, mas já ouvi falar. beleza. A galera aqui, tem mais alguém? Se ninguém falar nada, eu vou levar em consideração que ninguém sabe nada, entendeu? Vou fingir que. O que- Douglas envolve também a internet das coisas. Como é que é? Tá me ouvindo? Também envolve também a internet das coisas, a Web3. É um pouco que evolução da internet das coisas ali, né? A internet Uhum. das coisas, a gente ficou um pouco parada na questão de interoperabilidade, né? E é um dos princípios aí que a blockchain tenta sanar também. Então, eu estou vendo que o pessoal tem pouco, mas para a gente não tomar muito nosso tempo aqui também, então eu vou começar aqui. É, a internet, como a gente conheceu, né, quando ela surgiu lá em 1990 e poucos, era a internet na sua primeira fase. Então, era a internet mais estática. A gente passou pela segunda fase, que envolve ter integrações, APIs, né, como vocês conhecem aí, entre outras coisas. E no momento a gente está construindo a terceira fase da internet, que é a internet dos mercados de capitais. Para a gente poder viver um mundo 100% digital, tá, acredito que todo mundo está aqui presenciou, né, a digitalização do mundo aí,
né? Surgimento de smartphones, internet, cada vez menos a gente usando documentos, né? Mas a gente enxugou até um tamanho que a gente até então não conseguiu ultrapassar, transpor ali. Então, documentos, identidades, moeda, por exemplo, a gente ainda não tinha descoberto uma forma de transformar tudo isso em digital, entendeu? A Web3 é a internet que está sendo criada para que a gente possa viver um mundo 100% digital. Daí que surge o conceito de tokenização. Tokenização nada mais é do que transformar um ativo em um ativo digital. Então, como eu falei, essa é a terceira fase da internet, e eu acho que com o que a gente vai conversar aqui hoje, todos vocês vão poder ser entusiastas também e poder se aprofundar e começar a estudar pelo tema, né? Eu vou passar para a Patrícia depois dessa apresentação, então vocês vão poder ler. Então, aqui eu botei um pouquinho aqui sobre mim, mas quem quiser me buscar lá no LinkedIn, tem muita coisa, eu falo os artigos lá. É Douglas Miranda, você consegue me achar. E os Alfagos também? Eu não falei nem com o André esses dias Olha, aí. gente, tem um áudio Mas o André já está aberto. trabalhando, Gente, né? tem Mas um ele áudio sabe de tudo. aberto, pessoal. Ah, ele é o Hein? André da Vamos Félix, lá, o Félix pessoal. da Cromar. É, Vou fechar o microfone. Pronto. A gente já fechou. Pode ir. Não, então no LinkedIn ali você consegue ver um pouquinho sobre mim, mas basicamente eu estou, né, desde 2016 eu estudo esse mundo, mas desde 2020 eu trabalho 100% na área, já cofundei e participei aí de diversos projetos relevantes no Brasil. Hoje eu faço parte do Ethereum Brasil, que é a organização da fundação do Ethereum no Brasil. Sou embaixador também da MetaMask, entre outras coisas aí. Então, só para explicar melhor para vocês, né? Cada fase dessa da internet, a gente passou ali, em cada período desse, a gente teve mudanças significativas que, de certa forma, modelaram os negócios da época. E assim como a gente viu, quando surgiu a internet, empresas adotando e outras não, né? E quem não adotou ficando para trás, com a Web3 vai ser a mesma coisa, né? Hoje em dia, se você for comprar algo de alguma empresa que você não conhece, e ela não tiver rede social ou não tiver um bom site, dificilmente você vai querer comprar, você vai achar até que é golpe e tal. Pô, como é que essa empresa não tem rede social, né? Enfim, então a internet ela influencia muito futuro dos negócios, então não é só sobre se adaptar, é importante a gente também estar na frente para nossos negócios poderem caminhar aí com mais tranquilidade. Quando surgiu a primeira fase da internet, não sei se todo mundo aqui lembrava e tal, mas os sites, eles eram estáticos, né? Então, você entrava no site da Veja, por exemplo, era igual a Veja escaneada. A gente não tinha muito criatividade ainda, nem ferramentas, nem sabia como criar um site, né? A gente só tinha é, um, a informação só fluía para um lado, né? Então, né, a gente só lia esses websites, né? Eles eram read-only ali, e os usuários, eles nada mais eram do que consumidores passivos de conteúdo. Então, esse aí foi o primórdio da internet, né? Então, era uma internet mais quadrada, não tinha muito o que fazer, e era como a gente imaginava a internet para aquele momento. Na segunda fase da internet, a gente percebeu que se a gente desse ao usuário a habilidade de editar também, com maior interação do usuário, né, ele sendo o dono do conteúdo ali, digamos assim, né, ele podendo editar conteúdo, né,
subir informações dele, a gente conseguiu perceber maiores interações. Então, começaram a surgir, né? Flogão, Blogspot, né? Orkut, né? As plataformas de mídias sociais, os aplicativos de mensagem também. Então, como eu falei, os usuários começaram a gerar conteúdo, né? Os websites começaram a ter APIs, integrações, começam aí a ficar mais interativos. Mas ainda assim, né? é, Tanto os dados quanto os servidores, né? Eles são todos propriedades da plataforma, né? Então, o usuário aqui, por mais que a gente que coloque essa informação na internet, quem manda no site, não, no seu site é o Instagram, por exemplo, né? Quem manda no seu perfil. Ele tem o poder até de derrubar ele e tirar sua conta do ar, se ele quiser. Então, a partir desse momento, a gente começa a perceber que a partir desse momento da internet, né, que questões como dados, privacidades, né, responsabilidade social online, tudo isso começa a ficar em voga, né? A gente queria saber aí como conseguir escalar os nossos produtos, ter mais responsabilidade, ter mais governança. E aí, com o surgimento, né, com a integração da tecnologia blockchain à internet, passou a ser possível, né, a descentralização das redes, a descentralização dos dados, né? Então, agora os dados são propriedades dos usuários, né? Então, essa nova fase da internet, ela já nasce por design adequado à LGPD, por exemplo, né? Porque nenhum site agora faz custódia de nada, seja de dinheiro, seja de dado dos usuários, né? O usuário ali, você só vai ter acesso a dados do usuário que ele quiser compartilhar com você, né? E aí, com isso, com essa tecnologia também, surgiram os contratos inteligentes que passaram a possibilitar maior programabilidade, né, nessa rede. Então, tanto na questão de governança, quanto na questão de APIs, por exemplo, os contratos inteligentes, né, o nome já falam, né? São contratos que eles são inteligentes, a gente não precisa da contraparte para esse contrato acontecer. A gente atingindo alguns parâmetros, essas condições são automaticamente executadas, né? Então, isso para o mercado financeiro, né? Para TI, para N outras formas de relações que a gente tem hoje utilizando a internet, acaba sendo muito vantajoso, né? E era algo que a gente não tinha ainda, né? Então, agora com essa terceira fase da internet, a gente não vai ter um Google, por exemplo, né? A gente vai ter diversos Googles, né? Você não tem mais como derrubar uma empresa que seja igual, né? Esse novo Google, por exemplo, porque ela não tem um servidor próprio. As pessoas, cada pessoa ali que utiliza o protocolo, enfim, ele faz um pouquinho o papel do servidor que o servidor faria antes. Então, Então, Douglas, aproveitar e fazer uma pergunta. uhum, Então, a questão da evolução mesmo tecnológica é com relação a esse sistema, sei lá, operacional, de software e hardware, né, de combinação, ele vai evoluindo então para uma descentralização desse banco de dados, né? Todos nós vamos alimentar essa grande rede. E isso faz também com que esses APIs, tudo fique mais inteligente, fique mais fácil, e aí essas informações vão poder fluir nesses contratos de forma mais direta. É isso? A gente não vai precisar ter uma empresa, como hoje a gente tem aqui o e-mail, né?
E a gente depende de uma Google. Se a Google resolver que não quer mais a nossa conta, a gente fica sem. Que nem é com o Instagram, com o antigo Twitter, né? Nesse É, caso, descentralizando, a gente vai ter várias formas de relacionar e não necessariamente depender de empresas, é isso? Que tem o servidor. as empresas dessa nova fase da internet, elas já se preocupam com isso. Então já são empresas, né? Então você imagina assim, o Gmail dessa nova fase da internet, por exemplo, o Proton Mail, ele além de ele não ter acesso a nenhum dos seus dados, ele não sabe quem é você, enfim, né? Você conecta com a carteira e tal. Então, isso além de trazer segurança para a informação, para o produto, traz segurança também para o usuário. Cada blockchain dessa, o intuito é que ela seja um novo Google. Dentro do Google, com o tempo foi criado, né? Google Maps, Gmail, todos esses aplicativos que as pessoas usam hoje em dia, né? E acabam, entre aspas, usando um pedacinho da internet ali do Google. Mas basicamente hoje tudo roda em cima dessas, né? Das magas ali, das principais empresas ali da Bolsa Americana. Nessa nova fase da internet, é, cada blockchain é como se fosse um novo Google. E eles também precisam que empresas e pessoas vão para o pedacinho da internet que eles estão criando e comecem a utilizar, entendeu? No caso, cada blockchain, ela meio que tem uma finalidade já. Ao você ler o roadmap dela, né, você já consegue entender para que ela serve. O Bitcoin, se a gente lê o white paper, né, você vê lá que é uma blockchain que foi criada com o intuito de enviar dinheiro de um ponto ao outro do mundo sem intermediário. Se você lê o Ethereum, já está escrito nele que é uma plataforma para criar aplicações descentralizadas. Então, cada uma dessas blockchains, elas foram criadas com a finalidade, elas são boas em fazer algo específico, né? Então, é bom a gente também é, é, ter isso em mente quando a gente for criar em uma blockchain. Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo, Patrícia. Essas novas blockchains são um pedacinho do Google, é como se fosse um Google, e estão aí para a gente não só utilizar, né? Para a gente poder criar em cima delas. Cada blockchain é como se fosse uma planilha, é um livro-razão aberto no qual tudo que a gente faz na internet fica registrado. Então, não tem como apagar, né? As blockchains, o nome isso, né? Blockchain, a tradução perfeita seria corrente de dados. Nada mais é do que uma nova forma da gente, digamos assim, concatenar os dados. Eles ficam em formas de cadeia e a gente não tem como hackear porque cada bloco é criado ao longo do tempo, como se fosse em tempo real. Então, assim como eu não posso alterar nada no meu passado, eu não consigo alterar na internet um bloco que já passou, entendeu? Então, ele já Entendi. faz parte do passado, a gente não consegue voltar no tempo. Então, por ter esse Uhum. selo do tempo na blockchain, é um dos motivos que torna ela aí irhackeável. Então, nada mais é do que uma internet que está ligado a esse livro-razão, essa planilha foi criada em cima, e tudo que é feito, todas as transações, tudo fica anotado ali para sempre, né? De forma cronológica. Então, por isso que o pessoal fala que é uma tecnologia muito segura, que não tem como hackear. Tem muita gente da área da ciência da computação, da área de tecnologia da informação, que não gosta desse mundo pelo fato de achar que, digamos assim, não tem nenhuma evolução de nada para esse mundo estar existindo. É que, digamos assim, é uma verdade, porque todas essas ferramentas elas existiam, mas não de forma conjunta e que a gente pudesse coordenar elas, né?
com a blockchain, tudo isso aí foi possível. A gente fala que é hackeável também, porque como não existe um servidor central, todo mundo é um servidor, então é como se todo mundo rodasse uma cópia da internet. Então, o que os validadores, né, o que os mineradores, essas pessoas que trabalham para essa internet funcionar, elas ficam fazendo, é rodar uma cópia no seu computador e ver se o que a blockchain principal ali, entre aspas, né, se o que a blockchain está fazendo está certo. Então, a gente fica Entendi. validando. Então, por isso que não tem como hackear, que você teria que hackear o servidor, digamos assim, principal e o servidor de todo mundo que valida o que está ocorrendo. Porque se ela fizer Entendi. diferente, né, a gente não conseguiria acessar É a o universo. informação. Douglas, a Nádia levantou a mão. Você consegue ver as mãozinhas levantadas do pessoal? Consegue ver Consigo, ou não? consigo. Ah, Pode então falar. tá bom. Vou botar vocês em outra tela aqui, que senão... Nádia, você pode falar? Abriu seu microfone? Faz a pergunta, então. Tá conseguindo, Nádia? Ou tá conseguindo falar? Qualquer coisa escreve. Oi, também Agora sim. pode ser. Acho que agora Pode vai. falar, Nádia. Não está saindo não o som ainda. Está Não. saindo a câmera agora, mas... Quer escrever, Nádia? A gente Tá fica sem mais áudio, Nádia. fácil. Tadinho. Escreve aqui pra gente, Nádia, no chat. E aí, aproveitando, enquanto a Nádia vai escrever aqui pra gente, hein, Douglas, é interessante porque, como eu não entendo nem da construção da primeira web, né? Eu entendo tudo como software e hardware, né? O Perfeito. Ricardo já me explicou algumas vezes, mas eu aprendo com os alunos, que eles é que sabem aí sobre essa construção. Então, o que a gente faz hoje pela internet é tão grandioso que a gente não estava imaginando que a internet fosse ser esse grande ambiente tecnológico onde a gente vê vídeo, a gente tem entretenimento, a gente faz negócio, a gente faz reunião. Então, são muitos aplicativos que vieram com novos modelos de negócio para esse ambiente chamado internet, né? Então, essa questão que você fala, essa Web3, a tecnologia por trás dessa Web3 é a blockchain, é só ela e com tudo vai ficar agora vinculada a essa tecnologia, blockchain? Não tenho dúvida que o futuro da internet é a Web3, né? A gente está, como eu falei, a gente está vendo essa tendência do mundo de querer uma digitalização e tudo. Então, para a gente poder acabar com todos os documentos, né? Recibos, certidões, tudo isso, a única forma, a única tecnologia que a gente tem para utilizar isso hoje em dia é a blockchain. E assim como a gente viu, como eu falei, surgir a internet e empresas optarem por não ter website, depois optarem por não ter social media, né? Eu acredito que empresas que não tiverem prontas, né, para a Web3, a tendência delas também vai ser sumir com o tempo, né? O usuário vai Hum, perguntar, pô, por que que essa empresa não se preocupa com os meus dados, né? E com os riscos dela fazer a gestão de tudo isso? Por que ela não se preocupa com a questão de estar no sistema descentralizado ou de descentralizar a governança? Pô, será que o dono da empresa não tem confiança no projeto para ele crescer de forma orgânica, né? Então, entendi. eu, Vai ser, de certa forma,
um nível, um patamar que vai te dar até meio que a carteirinha da qualidade para negócios nesse ambiente, né? Assim como ter um website e Ter um website, ter uma social media ao longo do tempo ajudou é, as empresas, entendeu? Eu não estou dizendo que 100% do mundo virá para cá, mas quem tiver apto a isso, com certeza será mais fácil ter sucesso, né? até no mercado global também, né? A É, Nádia botou aqui, ó, a Nádia conseguiu escrever. As blockchains seriam uma espécie de agência bancária? Seriam empresas com especificidades que substituem os servidores atuais? Ela é, fez assim, tem duas perguntas aqui. A TV 3.0 vai utilizar essa tecnologia para operar programação eu e não sei vendas? sobre a TV, né? Mas como eu falei, para a gente operar dinheiro na internet, a melhor forma de fazer é usando o Web3. Então, porque a gente consegue, até como a Patrícia falou aí, dar acesso, né, a investidores, ter acesso a clientes globais, coisas que a gente não tem com um dinheiro que é local, entende? Tendo que cobrar. As blockchains, elas não são uma espécie de agência bancária, né? Mas elas possibilitam que todo mundo seja o próprio banco. Como eu falei, a blockchain nada mais é do que a base, a infraestrutura para a gente poder criar esses aplicativos. A diferença entre digamos assim, o protocolo HTTP que a gente usa hoje para o ambiente de blockchain é que tudo fica gravado para sempre, entendeu? Essa informação ali, É ela não rastreável, né? ela não tem como ser apagada, entendeu? Então, eu criei o site, a data que eu criei, tudo que foi feito em cima dele, todas as transações, alterações do código, tudo ali vai ficar gravado no tempo para sempre, entendeu? É Então, interessante quando você fala isso, né? Porque até nessa tua pergunta, né, Nádia? A gente pensa de tecnologia, né? Você vê, a gente já ouviu falar tanto do blockchain, mas não com esse nome. A gente já ouviu falar do criptoativo, né? Que é a criptomoeda, o Bitcoin. Todo mundo já ouviu falar, mas nunca a gente entendeu muito bem por que que o Bitcoin é um dinheiro, né? Uma moeda digital. Mas é porque o Bitcoin está ligado ao blockchain. Então a gente está falando aqui meio que do ambiente, né? A blockchain é uma tecnologia que é do bloquinho, né? Do bloco, como você falou ali, né? Que você falou no início. Você pode botar qualquer dado ali dentro e ele está em chain, né? Está em cadeia, o que é impossível de hackear, é o maior segurança com os dados, é maior disponibilidade e todos os usuários da net, né, dessa internet nova, eles vão poder ser importantes no próprio processo. Então, descentraliza, centraliza, mas ao mesmo tempo é uma nova forma de fazer negócio, né, Douglas? É uma nova maneira de pensar. Porque hoje, Nádia, só para você ter uma ideia, o grande valor são os dados. Se você pegar sua agência bancária, seu CPF, seus dados pessoais, esses dados te colocam. Se você pegar todos os seus dados, e botar numa caixinha, você vai dizer: essa é minha carteira, é a carteira da Nádia. Aqui tem minha conta corrente, tem meu CPF, tem minha identidade, minha data de nascimento, meu endereço. É a tua caixinha. Você imagina esses dados na internet? Quantas coisas fazem com os nossos dados que geram modelos de negócio hoje? Entendeu, pessoal? Quando a gente faz ali uma inscrição para o Uber, por exemplo, ou vai fazer um Gmail, ou entra no Mercado Livre e compra algum produto, tudo isso está conectado. A gente já conversou isso em algumas aulas, né, em outros momentos. Tudo isso está conectado, a gente é rastreável. Só que os nossos dados fluem na internet, independente, aquilo que você comprou na farmácia, com aquilo que você pesquisou no Google, daqui a pouco chega no seu WhatsApp ou numa propaganda no TikTok, o produto que você pesquisou que você olhou e deu um like no Facebook. Nada disso é por acaso.
Para vocês entenderem a importância dos dados hoje. Nossos dados criam uma rede de fluxo de informação que é dinâmica, é viva. E é isso que hoje a gente tem e que tudo é vazado, né? Já vimos várias reportagens que mais de 200 milhões de brasileiros têm os seus dados todos vendidos aí no mercado negro, né? Na Deep Web. Já foi vazado de um lado, de outro. É assim, eu acho que só falta ligar alguém da Lua para oferecer o empréstimo consignado, porque os nossos dados. Mas é assustador, né, Douglas? Que a gente não vê hoje como que os nossos dados são expostos e a gente não saca que a importância da Web3 é justamente a gente ter a nossa carteira e aí agora ficar com isso dentro, protegido nesse novo momento, né? Blockchain. Deu para entender, Nádia? Ficou mais fácil agora? Aí ela pergunta assim, custo de criar e manter uma blockchain. Aí, Douglas, contigo. Então, para fazer um projeto, você não precisa usar uma blockchain própria, né? Pode usar uma blockchain pública. Então, Ethereum é uma blockchain pública, Solana é uma blockchain pública. No caso, aí você paga para utilizar ela. Então, cada registro ali, você vai pagar o gas, né, que a gente chama, tipo combustível para estar registrando. Mas você pode criar uma blockchain também, ainda mais vocês sendo desenvolvedores, mas tem custos, né? Vocês imaginam, até porque a cada bloco que for criado, você com certeza vai ter um custo e, pô, vai ter que ser criado o bloco 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Mas tem aplicações que é necessário você criar uma blockchain, alguns bancos criam sua própria blockchain, enfim. Então, voltando aqui o que a Patrícia estava falando, a Web3 ela foi criada justamente para isso, para empoderar de volta as pessoas, trazer o poder de volta para o indivíduo. Um- Acredito que a galera aqui seja até mais nova que eu, enfim. Antes de existir a internet, a gente tinha um movimento já que era o dos cyberpunks. A internet, até ela surgir, galera, ela teve que transpor diversas barreiras, inclusive as barreiras, digamos assim, da sociedade que não queriam o livre conhecimento. Então, a maior parte das faculdades, inclusive na década de 90, foi contra a criação da internet, porque eles tinham medo das pessoas terem acesso a esse conhecimento ilimitado, né? Mas a internet ela acabou sendo vendida, né? Alguns desses cyberpunks abriram a mão para os fundos de investimento e a gente viu a internet ser criada aí pela Microsoft, Amazon e todas essas outras empresas. Como foi? Esse movimento cyberpunk aí era chamado dos Barba Cinza, né? Depois vocês podem dar uma olhada. E eles buscavam, né, usar a internet, né? A gente chamava de web semântica, né? Para tentar fazer o bem, mudar a sociedade, né? Disruptar os modelos de negócio e tal. Só que demorou um tempo para a gente conseguir chegar nesse nível que eles imaginavam, né? Se vocês forem olhar na história aí, a gente teve diversas tentativas de criação do dinheiro digital. A primeira foi em 1989, com o Digicast. Depois a gente teve o eGold lá em 96, Beans em 98, e depois a gente teve alguns projetos como o Liberty Reserve lá em 2006, que permitia converter dólar em euros, entendeu? Digitalmente e tal. Então, cada uma dessas moedinhas, depois vocês forem dar uma olhada, elas foram extremamente importantes para a gente chegar no nível que a gente está hoje de dinheiro digital. Porque todas elas tiveram características únicas,
mas também falhavam por algum motivo, né? Não era um dinheiro perfeito ainda por algum motivo, e isso levou a evolução até a gente chegar no Bitcoin. Que se você estudar economia, né, e você estudar o dinheiro e buscar as características de um dinheiro perfeito, seja pela escola austríaca ou por outros pensadores, você vai ver que o Bitcoin ele tem todas as características de um dinheiro perfeito, né? Então a gente só conseguiu chegar a esse momento, a Web3, né, ao Bitcoin, a tudo isso, porque a gente passou por todos esses erros aí antes, né? Então, assim como a gente vê agora a importância da descentralização, como a Patrícia falou, a gente já achou importante antes ter a centralização, entendeu? Seja por controle, seja por estratégia de engajamento, né? Ou estratégia até de controle sobre o produto final, né? Então, a gente percebe que hoje no mundo existem problemas que a gente não consegue resolver. E com a blockchain, alguns desses problemas que a gente não consegue resolver, ela já nasce nativa com esses problemas resolvidos, né? Um deles é a propriedade do usuário, essa questão da gente vazar dados, né? Se todo site sempre vai poder ficar com dados de usuários, o dado ficasse sob o controle do usuário, né? Ele controlar as criações, os dados, a identidade digital, as páginas deles, né? E a plataforma, né? O lugar que está sendo salvo ali, só ser cobrado, só cobrar pelo registro disso. De certa forma, é bom para as plataformas também, para quem era o intermediário antes, porque ele agora não tem mais nenhuma responsabilidade sobre o que é escrito, entende? Então, para um banco, por exemplo, se você não fica com o dinheiro dele, ele não tem mais o risco de ser hackeado todo dia, se o seu dinheiro não fica com ele. Ele não tem mais a responsabilidade de cuidar dos seus bens, né? Então, como eu falei, faz uma disrupção no modelo de negócios e a partir de agora os negócios têm que entender como é que eles vão fazer para poder prosperar nesse futuro. Douglas, É tem como, mais uma tô dúvida olhando aqui. aqui. Ah, beleza. Então, qual é o papel exato dos mecanismos de consenso, como Proof of Work ou Proof of Stake, para garantir a segurança e a imutabilidade dos dados? O consenso, pessoal, ele nada mais o nome já fala, né? É um acordo que esses operadores, né, esses usuários dessa rede chegam na concepção dela sobre como será a governança daqui para frente, entendeu? Então, o Proof of Work, né, é prova de trabalho. Então, como é que é remunerado as pessoas nessa rede? Pela prova de trabalho. Quem provar que trabalhou é quem recebe. Então, no Bitcoin, quem conseguir resolver o cálculo criptográfico para o próximo bloco e provar que resolveu, é quem recebe. O Proof of Stake é como se fosse a tradução, a gente não tem em português, mas seria tipo prova de estoque, seria algo assim. A prova de trabalho, a gente precisa de equipamentos, de hardware, né? Equipamentos físicos para descobrir esses blocos. Afinal, é uma criptografia, a gente precisa de poder computacional para conseguir criptografar esses dados. Nas provas esse prova de estocagem aí, seriam protocolos que operam em nuvem, entendeu? Então, basicamente, imagina, é uma blockchain, imagina que ela tem 1.000 tokens, entendeu? Então, é como se cada token ali
correspondesse, digamos assim, 0,1% da rede, entendeu? Então, se ela eram 1.000 tokens e você tem 100 tokens, significa que você tem 10% da rede, entendeu? Então, no Proof of Stake, você abrindo mão dos seus tokens, entregando eles para a rede, né? É como se a rede entendesse que naquele pedaço da internet que você é dono, ninguém vai estar utilizando. Você entregou para a rede e ela te entrega um rendimento por esse, digamos assim, proporcional ao que você tem ali da rede. Então, é como se você abrisse mão do direito de utilizar aquele pedaço da internet para ela utilizar e construir e te pagar um rendimento pelo que isso está gerando para ela, né? E aí é basicamente isso. Como é que esses protocolos impedem que, né, alguém ataque, enfim. Basicamente é que todo mundo roda uma cópia da rede. Então, se você for lá aí, no Ethereum são mais de 25 mil validadores. Você teria que atacar a rede principal do Ethereum e os 25 mil validadores. Porque senão, ao todo mundo executar ali a cópia da rede, a do computador de cada um vai chegar num resultado, né? E vai ter alguma que vai chegar num resultado errado. Então, facilmente a rede consegue ver quem errou, onde foi que errou, né? E qual que é o cálculo certo a ser feito, entendeu? Ela vai só, é bem democrático, ela vai só, digamos assim, pela maioria, entende? Então, voltando aqui, então é isso, esse novo mundo é sobre descentralização. Então, além de tirar o poder das corporações, né, isso aí traz mais segurança, tanto para problemas de acesso, né, tem menor risco com pontos únicos de falha. Outro problema muito grande do nosso mundo é a confiança, né? Você compra algo na plataforma e se não chegar, pô, eu pago primeiro ou ele me manda primeiro, né? Então, a gente brinca que na Web3, agora nesse mundo, a gente não precisa mais de confiança. O código agora ele é maior que a confiança. Então, como é tudo feito através de contratos inteligentes, você lê o código, o que está escrito no código vai acontecer. O código passa a ser a verdade. Então, pô, venda de casa, de carro, tudo isso. Pô, eu assino primeiro, passo para o seu nome ou você deposita primeiro, né? Todos esses problemas aí a gente consegue resolver com os contratos inteligentes pelo fato dessa programabilidade tirar a necessidade da contraparte, né? A outra questão aí que a gente falou, que tem a ver com a IoT, que é a interoperabilidade. Então, a Web3 ela promove essa portabilidade de dados entre blockchains diferentes. Então, facilmente seus ativos podem transacionar de uma blockchain para outra. Não é algo que demora muito. É, diferente, por exemplo, dos nossos sistemas, né, de pagamentos governamentais, e todos esses. Se você mandar hoje um dinheiro pelos métodos bancários tradicionais, se mandar hoje um dinheiro para fora do país, pode ser que nem chegue essa semana, entendeu? Demora aí 72 horas para liquidar. Porque basicamente o que os bancos fazem no modelo do SWIFT tradicional, um banco liga para o outro, ele fala, ó, eu tenho R$ 1.000 aqui, preciso de US$ 200. Outro banco fala lá, eu tenho US$ 200, preciso de R$ 1.000. Ele queima o dinheiro numa conta, acredita na conta de outra que ele precisa. Então é algo assim, digamos assim, bem arcaico ainda a forma que é feita. Um banco precisa comunicar com o outro, um banco precisa liberar a outra ponta. Se eu mandar um dinheiro agora para fora do Brasil pela rede Ethereum,
em no máximo 6 minutos chega lá. Então, desde 2020 eu vivo 100% na Web3, inclusive salário meu, tudo, todos os meus proventos, eu já recebo em dólares digitais direto, e aí eu não preciso me preocupar mais com câmbio, né? Ou como gastar esse dinheiro. Sendo dólar digital, eu consigo gastar livremente em qualquer lugar do mundo, né? Então, todos esses 4 fundamentos aí, eles são muito fortes para a gente conseguir, são a base, digamos assim, da Web3. Então, para a gente conseguir entender o que a Web3 o que que ela tenta promover, é legal a gente dar uma lida, né, nesses conceitos aí, porque, como eu falei, essa é a internet que o futuro dos negócios estão e estarão ocorrendo, né? É, inteligência artificial, blockchain, né? Tudo isso aí faz parte da nova fase da internet, né? Então, o que uma inteligência artificial faz nada mais é do que tokenizar as palavras, né? Ela transforma a sua pergunta em código para ela conseguir entender, né? De forma estatística ali, ela tenta te responder. Como a gente falou ali, a blockchain, que ela vai ser importante para a gente, para os nossos negócios, é que ela é uma máquina da verdade, entendeu? É aquilo que eu falei, é um livro razão, que todo mundo tem acesso, é imutável e registra tudo de forma transparente e segura. Então, todo mundo pode ver o que está acontecendo 24/7. É auditável, né? Então, pô, imagina a força que isso tem para associações, para programas governamentais, né? Para programas sem fins lucrativos, empresas sem fins lucrativos, né? Para empresas de investimento, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que ser público é ruim, a verdade traz muitas vantagens para quem está fazendo certo, entendeu? Então, é, essa nova fase da internet, ela bate muito em cima da verdade. Como a gente falou, né? Os registros são imutáveis porque eles não podem ser alterados, a gente não consegue voltar no tempo, não tem como a gente alterar um registro que já passou. Isso aí é muito bom para quê? Para cadeia de suprimento, registros médicos, registros de identidades, né? Propriedade intelectual, entre outras coisas, que hoje a gente depende, galera, de órgãos centralizadores ou governamentais para ter esse tipo, entre aspas, de tecnologia. Então, existe cartório por causa disso. A gente precisava de algum lugar que ficasse a escritura do seu imóvel para sempre, que a gente sabe que não vai sumir. Quando você precisar, ele vai estar lá. Então, a blockchain, de certa forma, ela supre a necessidade dessas organizações centralizadoras, como cartório, enfim, e outras coisas. Contratos inteligentes, como a gente falou aí, né? A vantagem é, é a gente poder executar negócios sem intermediários. Então, imagina um acordo que vai se cumprir automaticamente quando a condição é atendida. Quando eu terminar o projeto, eu recebo o dinheiro, por exemplo, né? Se fulano chegar 3 vezes atrasada, é automaticamente mandado embora, né? Entre outras coisas, a gente consegue fazer aí facilmente, utilizando contratos inteligentes. Então, traz segurança para um projeto, melhora os processos, né? Melhora a governança, entre outras coisas. E a questão da transparência que a gente falou, que além de
transformar tudo, né, de forma pública e verificável, a gente consegue reduzir fraude, né? É, melhorar a contabilidade e a gente consegue construir confiança entre partes, como eu falei, que nunca se encontraram, sem ter a necessidade ou de alguém no meio campo para fazer isso, né? Então, por exemplo, quando a gente exporta ou importa ouro, por exemplo, alguém do banco, de alguma das partes de um banco, vai até o navio ou o trem para poder liberar o dinheiro, falar que chegou, entendeu? Então, a confiança é um elo muito relevante no meio dos negócios hoje. Então, várias vezes os negócios não ocorrem por causa da necessidade de confiança, de uma parte não confiar na outra. A blockchain serve também para a gente quebrar esse problema, né? E, e a IA, que foi uma das tecnologias aí que vieram com essa nova fase da internet, né? Então, são sistemas aí sencientes, quase conscientes, entende? Então, eles aprendem, se adaptam e podem até tomar decisões de forma autônoma, né? É muito bom a gente utilizar a IA para machine learning, né? Para entender, controlar o seu projeto. Então, por exemplo, hoje numa área comercial, por exemplo, a gente fica dependendo do comercial alimentar o CRM, para a gente poder ter controle dos números, saber se está vendendo bem ou não. Então, com a IA, se você tem uma IA rodando já dentro do seu CRM, você consegue perguntar para ela assim: quem foi o gerente que menos vendeu hoje? Né? Qual é a, a semana do mês que eu menos vendo? Né? Onde estão, quais foram as principais tratativas aí das operações, as propostas que foram negadas por quê, né? Então, tudo isso você consegue trazer de forma mais direta e mais clara e te ajuda a ter o controle aí sobre o seu negócio. Se você quer ter uma startup, você quer que ela prospere, o mais importante é você ter controle sobre esses números, né? Então, a IA, ela consegue te ajudar a trabalhar esses dados, né? IA também pode te ajudar a otimizar seus contratos inteligentes, a gerenciar recursos, a executar estratégias de trading, né? Até criar artes, enfim. Então, na área de automação, aqui na Web3, a inteligência artificial vem muito sendo utilizada, inclusive para isso, para fazer dinheiro sozinho, né? Tem diversos projetos aí, protocolos que usam a inteligência artificial para te ajudar a entrar, a sair da posição, saber o que fazer ali com o dinheiro, né? E a IA ajuda também muito aqui na questão de privacidade e ajudar a tomar decisões, né? Então, o que o projeto pode fazer, falar se é fraude ou não, para onde tá indo o dinheiro. Então, por exemplo, tem projetos aqui que eu faço parte da área do mercado financeiro, que a IA é utilizada para verificar as carteiras e fazer a AML, né, que a gente chama, né, Anti-Money Laundering, prevenção à lavagem de dinheiro. Então, só de passar pela inteligência artificial, ela já consegue falar se essa é uma carteira, qual é a probabilidade de chance dessa carteira ter dinheiro sujo ou não, entendeu? Então, isso era um processo que antigamente você teria que contratar uma empresa para fazer, e não é algo que ocorre na hora, né?
essa empresa demoraria algumas horas para te trazer essa resposta. Então, quando o AI aí se junta com a blockchain, então, digamos assim, é um próximo nível aí que você consegue ter de eficiência nos seus negócios. Como eu falei, né, a blockchain traz transparência, auditabilidade, programabilidade, né? E com a IA a gente consegue imaginar, né, ferramentas, controles, ajudar a analisar os números de forma que, de, fo- é, de forma que antes era difícil para a gente conseguir ou concatenar ou tratar todos esses dados, ou mesmo até ter acesso, né? Que a gente consegue fazer hoje com dinheiro nas blockchains, de emprestar e pegar emprestado, isso é coisa que só os grandes bancos, né, conseguiam fazer. Você tem uma conta, entre aspas, ali, anônima, né, uma conta que é um pseudônimo, né, igual que a gente fala, isso aí só os bilionários que investiam na Suíça ou em paraísos fiscais antigamente tinham, né? Então, são, essa tecnologia está cada vez mais acessível a gente e a gente não precisa inventar a roda, né? É só trazer negócios que, digamos assim, que estavam no mundo passado, na internet passada, para esse novo mundo, né? Adaptando essa nova realidade, já traz muito resultado. Aqui eu vou dar exemplo para vocês, né, de como é que a Web3, a blockchain IA, estão gerando modelos de negócios aí inéditos, né, complexos, mas a gente aqui não está falando de melhoria somente, como eu falei, é uma reinvenção radical aí de diversos modelos de negócios e como as organizações se estruturam e operam para criar valor, né? Então, o futuro das ONGs aí, por exemplo, né, são as DAOs, que são organizações autônomas descentralizadas. Então, ao invés da gente ter uma ata de governança, por exemplo, ao conceber, na concepção, né, dessa empresa, através de votação, a gente se chega a um código, né? E imagina uma cooperativa global aí, mundial, que cada membro podia ter sua voz proporcional a quanto ele realmente contribuiu para aquela organização, né? E hoje a gente tem DAOs aí gerenciando ativos bilionários, galerias de artes digitais, universidades, né? E diversos modelos de startups aí. Então, basicamente, é, é, são cooperativas que agora têm um programa ajudando elas a serem governadas, né? A economia dos tokens, né? Então, basicamente, né, o token, o dinheiro digital, agora o dinheiro ele é programável, né? Ele é um programa. Então a gente consegue programar os incentivos, né? Então gamificar essa jornada do cliente. Então, o token ele consegue transformar qualquer ação, né, num ativo negociável. Ah, se você fizer isso, você ganha aquilo. Ah, você contribuiu com isso, você ganha aquilo outro, né? Então, você consegue incentivar o seu cliente a fazer o que você precisa fazer para você ter sucesso através do sucesso dele. Então, você garante que ele vai fazer toda a jornada do cliente que ele tem que fazer na sua empresa para ele conseguir
no final dessa jornada, saber sobre a sua empresa e fazer o que você precisa que ele faça ali, seja comprar, gastar mais, enfim. Então, basicamente, né, imagina, se você tivesse uma área de membros na tua empresa e que, pô, cada vez que ele postasse algo, ele recebesse, né? Então, pô, isso aí te ajuda, que te dá crescimento orgânico, né? Então, imaginar, sei lá, um aplicativo que ajuda as pessoas a malharem. Toda vez que ele malhasse, se além dele malhar, ele postasse ali algo falando do que ele fez, ele ganharia algo a mais, né? Se ele compartilhar em todas as redes dele, é um pouquinho a mais, né? E por aí vai. Através das integrações com a blockchain, a gente consegue criar essa gamificação e controlar ela. Então, é o que a Patrícia falou: as pessoas deixam de ser somente um cliente da sua empresa. Eles começam a acreditar que eles estão criando o produto com você, que eles fazem parte do negócio, que eles ajudaram aí a, a, a construir, né? E DeFi aqui é finanças descentralizadas, né? Como eu falei, é o Wall Street sem Wall Street. Então, com as finanças descentralizadas, a gente elimina a necessidade de banco, de corretora, né? Todo mundo pode emprestar e receber por isso, ganhar, tomar empréstimo, né? Pode fazer trading, vai ganhar com juros, não precisa botar nenhum dos seus documentos, se não tem documento, né? Tem gente que hoje não tem conta em banco porque não tem documento, comprovante de residência. Então, não para 24/7, não tem discriminação de raça, de país, geográfica, nada. Então, com as finanças descentralizadas, todo projeto pode ser uma fintech, entendeu? Pode fazer tudo que um banco faz, pode ter a tesouraria, pode fazer hedge contra o dólar, entendeu? Pode se proteger do real, pode investir em títulos de outros governos, né? Então, essa nova fase da internet, ela traz aí transformações fundamentais nos nossos negócios, né? Com a descentralização, galera, vai vir uma desintermediação radical. Então, muitos negócios hoje que tem diversos intermediários no meio, por exemplo, você fazer uma compra no seu supermercado. Então, entre você, né, e o Banco Central, da onde veio o dinheiro, né, até você ter esse produto, então entre você e o produto tem o Banco Central, o emissor, né, o seu banco aí, o seu banco, o emissor do cartão do seu banco, a adquirente do cartão, o subadquirente, a maquininha que está recebendo esse pagamento, o dono da loja, né? E aí tá, e depois só que tá você. Então você vê que qualquer operação aí, a gente tem facilmente aí 5, 6 intermediários hoje no mundo, né? E tudo isso gera inflação. Então, os marketplaces, né, tem comissões abusivas, a gente não consegue mandar dinheiro, nem receber dinheiro de qualquer lugar do mundo, né? Então, com essa desintermediação, né, todo mundo pode ser o próprio banco, né? Você que vai poder passar a receber por essas taxas, né, que 3, 5% que antes ficava com cartão de crédito. Poder receber, ter conta fora e pagar coisa lá fora, né? O gringo vem para o Brasil, vem para o seu negócio, ele vai poder pagar na moeda dele do jeito que ele quiser e você vai receber na sua, entendeu? Possibilita aí os criadores se conectar diretamente com os fãs, por exemplo, né? No Instagram, você cria uma página no Instagram, as pessoas seguem a sua página no Instagram.
Se o Instagram derrubar a sua página, você depois não tem mais acesso às pessoas que te seguiam. Nessa nova fase da internet, uma plataforma, uma rede social, por exemplo, as pessoas vão seguir a sua carteira, entendeu? A sua carteira digital. Então, a plataforma, né? Você vai criar o seu perfil, o endereço do seu perfil dentro da plataforma, ele é encontrado através do endereço da sua carteira digital. Então, as pessoas seguem a sua carteira digital. Se acabar essa rede social, beleza. No dia que criarem outra e você entrar, todo mundo que te seguia naquela rede social e que está nessa, vai estar te seguindo porque está seguindo a sua carteira digital, entendeu? Então, você passa a tirar mais esse intermediário também. Como eu falei, isso aí chega a reduzir custo operacional de 30% a 60% aí em bancos, financeiras, startups como um todo, pelo simples fato da gente estar transitando ativos, né, transitando o dinheiro dentro da internet, ao invés dos meios tradicionais do banco, né? Então, vai mudar aí os nossos conceitos de confiança e transparência, como eu falei, né? Porque tudo que está na blockchain você tem a auditabilidade completa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, qualquer um pode fazer. Você tem menos fraudes, menos corrupção, porque é tudo transparente, né? On-chain é como se fosse, digamos assim, online, né? Que está tudo na cadeia. Então, pô, tudo que você fizer para sempre vai ficar salvo na cadeia, entendeu? Então não tem como você me enganar se você é uma pessoa ruim, nem como a gente ter dúvida se essa pessoa é uma pessoa boa, entendeu? E o compliance, como a gente falou, é automatizado. Se você botar lá que não tem como fazer, não vai ter como fazer. Se você botar lá que é quebra de contrato ao fazer isso, e fizerem, o contrato vai ser quebrado automaticamente, entendeu? Não precisa ter ninguém exercendo, né, essas partes do contrato, que é um problema de um negócio, muitas vezes, né? E aqui, com essa nova fase da internet, a gente tem acesso a uma globalização verdadeira, né? A gente brinca que o conceito agora é glocal, né? Nem você ser global, né? É você estar localmente incluso, né? Mas as pessoas podendo te acessar, enfim, globalmente. Então, acesso sem fronteiras aos mercados de capitais, né? Operação 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias, sem feriados. Inclusão financeira para qualquer pessoa, inclusive para quem não tem conta, para quem não tem CPF, para quem não tem identidade, para quem não tem comprovante de residência, né? Então, alguns casos que já são realidade, né? Então, por exemplo, marketplace de NFT, seja para obras do mundo real ou para obras digitais, né? Então, permite que os artistas vendam diretamente para os seus fãs hoje, né? E todas as revendas tenham um royalty que vai ser exercido automaticamente em cada venda, sem ter que ficar cobrando ninguém. É, Qualquer galeria de arte, qualquer artista na história da humanidade esperou royalty de suas obras, né? Mas a grande maioria deles, como Picasso, né, Aleijadinho aqui no Brasil, entre outros, morreram pobres, porque não tinha ninguém para exercer esse direito dele na outra ponta, né? Afinal, Aleijadinho está aqui no Brasil, a obra está sendo vendida lá na Europa para um terceiro cara. Quem que ia cobrar do segundo para o terceiro cara uma parte da venda, trazer esse dinheiro para o Aleijadinho, né? Não tinha como fazer. Com essa tecnologia agora é muito mais fácil ser exercido, né? Então, redes, né, de internet aí das coisas descentralizadas. Então, com essa nova fase da internet, fica mais fácil a gente poder ter sistemas, né, que se comunicam com outros. Afinal,
eles vão estar utilizando como base, entre aspas, ali a mesma tecnologia, né, a blockchain. Então a gente consegue, de alguma forma, através de bibliotecas, né, SDKs aí, fazer uma conversar com outra, igual que a gente já fazia com a API, né? Só é uma questão de você entender a porta que tem disponível e a linguagem que a gente vai utilizar. E essa questão de gamificação, né? O Play to Earn ficou muito forte aí com a Web3, então quase dá para um jogador ser um empreendedor, né? Eu brinco que com essa nova fase dos jogos aí, com os ativos digitais, a gente em breve vai ver famílias sendo sustentadas por crianças que jogam videogame, porque a partir do momento que tem uma economia virtual e ela gera ativos digitais, né, você vai poder trocar ele globalmente aí por dinheiro, né, por recurso para você gastar. A gente viu com Axie Infinity, e outros jogos aí a possibilidade disso acontecer, mas a tecnologia ainda é muito incipiente, né? A economia dos tokens ainda estava um pouco falha, ainda não foi o momento, mas eu acredito que com o GTA 6 aí a gente já a gente consiga ver alguma evolução nesse tempo. Como será feito o rastreamento de lavagem de dinheiro e outras operações ilícitas? Então, a gente tem que pensar que hoje, se a gente for pensar em crimes no mundo, menos de 0,5% de todos os crimes do mundo e lavagem de dinheiro são feitos com criptomoedas, né? Os outros 99,5% são feitos com dinheiro normal que a gente usa no dia a dia, né? O pessoal fala que dinheiro é sujo e tal, que a gente não tem como saber de onde veio, quem veio, né? Por onde veio, nem tudo isso. O dinheiro na nova fase da internet, aí, em blockchain, ele é 100% rastreável, desde que você tenha um ponto de partida. Então, você sabe, a partir daquele momento ali, para onde ele foi, em qualquer lugar da internet. Como eu falei, é um pseudônimo, né? Não tem como você saber que aquela carteira é de uma pessoa, a não ser que você tenha algum ponto de partida. Por exemplo, fulano, que é o informante, falou que pagou Beltrano na carteira digital tal. Dali para frente a gente consegue rastrear qualquer coisa, né? É, Assim como essa nova fase da internet, ela muda os modelos de negócio, ela também muda as formas de financiamento. Então, por a gente ser um mundo que prega pela descentralização, né? Então, ele possibilita o financiamento mais diretamente. Seja você fazendo fazendo o que um banco ou que um fundo de investimento faz, ou seja você indo diretamente aos seus investidores, né? Então, tem algumas formas da gente conseguir se financiar. Então, qualquer projeto pode fazer isso. Uma dessas formas são os grants. Então, é um capital não dilutivo para inovação. Então, basicamente, é um dinheiro que essas blockchains, que esses, entre aspas, novos Googles, eles te dão por você construir nesse pedacinho da internet dele. Afinal, ele precisa do próximo Google Maps lá, do próximo Gmail, do próximo Instagram e etc. Então, eu botei aqui, né, alguns locais que vocês conseguem grants. Então, se você for na Ethereum Foundation Grant, né, já distribuiu milhões de dólares anualmente para projetos. O Gitcoin, aqui é uma plataforma de financiamento quadrático. Então, basicamente,
igual fosse uma plataforma de crowdfunding. Você vai botar a tua startup aqui, vai falar por que você precisa do dinheiro. Batendo as metas, a plataforma vai colocando dinheiro a mais de forma, digamos assim, a impulsionar, ajudar a multiplicar o dinheiro que o resto da comunidade ali está doando para você. Nos próprios protocolos, né, você tem muitos grants, então você pode abrir o CoinMarketCap, por exemplo, olhar as 50 maiores blockchains do mundo, ir no site em cada uma delas e procurar por grant. Então você vai achar o programa de grant de cada uma ali. Tem umas que estão aberto o ano inteiro, tem outras que têm períodos para estar aberto, tem outras que você tem que se inscrever em algum programa, tipo aceleração, tem outras que é só você mandar preencher um formulário, né? Mas você consegue achar aí bastante aí, dessa forma que eu falei. Eu mesmo, lá em 2022, quando eu não tinha contato nenhum, eu mesmo abri uma planilhinha no Excel, abri o CoinMarketCap ali e fui clicando em uma por uma, né? Como é blockchain, a gente falou, é tudo transparente. Se você for no CoinMarketCap lá, ele vai ter um endereço né, de todos os websites, de todas as blockchains, quais são as 50, as 100, as 1000 primeiras, por exemplo. Aí você pode entrar em uma por uma e ver se está aí aberto esses programas, né? Então, qual que é a beleza dos grants? Para mim, é meritocracia pura. Eles te dão dinheiro para o seu projeto, eles não pedem nada em troca, equity, nada disso. Só que você construa o que você falou que ia fazer ali no ambiente deles, né? Outros que é fácil ganhar dinheiro também são os hackathons. Então, pô, inclusive diversos startups aí, né, digamos assim, esses novos Googles surgiram de dentro de hackathons, que nada mais são que competições que às vezes duram um dia ou um final de semana e os programadores ficam disputando ali para ver quem vai conseguir entregar uma solução nos moldes ali que foi pedido, né? Está em aberto, por exemplo, agora no Brasil da Ripple, né? Então é XRP Ledger, o nome da blockchain. Então está aberto aí até o dia 10. Então, se você tiver a ideia de criar algum projeto e programar em Ripple, você consegue aplicar por Hackathon. Nem sempre precisa estar com o código finalizado até o final. Só de você, digamos assim, mostrar a base do código e a ideia, tiver um bom storytelling, um bom deck, você consegue ganhar. Eles vão te dar dinheiro para te ajudar a criar essa startup, entendeu? Para te ajudar a começar, né? Tem outras plataformas de crowdfunding também, né, que parecem um Kickstarter aí. Então, como o Juicebox, Mirror, Bonding Curves, né? Tem outros aí que vale a pena vocês verem. E muitos projetos também usam para se financiar o ICO, né, que é o Initial Coin Offering, que é você criar a moedinha do seu projeto, né? Então, você cria um projeto, cria um storytelling, cria uma mídia social, né? Fala que até a data tal você vai lançar, na data tal quando lançar. Muitos projetos aí pelo Twitter mesmo captam direto os investidores globais ali e conseguem lançar o projeto, né? Digamos assim, a primeira leva de moedinha que você emitir, você vender ela 100%, já é um bom indicativo aí de sucesso para o seu projeto, né? Isso aí te traz liquidez imediata, né? Porque você vai poder trocar o seu token por dólar digital e pagar suas contas. Você vai saber diretamente quem são cada um dos seus clientes, né? Então dá para você engajar eles, levar para a comunidade,
e tal, e tem muita coisa que você pode fazer, né? Então, até com esse conceito de airdrop que a galera fala, que nada mais é do que dar dinheiro para os usuários betas, assim, para quem está desde o começo no seu projeto. Como para ele interagir com o seu projeto, você já tem a carteira, os usuários mais antigos, você dá mais dinheiro, e é mais ou menos isso. Melhor dar dinheiro diretamente para os seus usuários do que dar dinheiro para o Facebook para ele te chamar usuário, né? Então você dá dinheiro que você traz a galera. E é assim que muitos projetos aí nessa nova fase da internet conseguiram ficar grande, né? Um risco aí, se você quiser lançar sua moedinha, tem que ficar de olho aí, né? Tanto na CVM quanto na SEC, nas regras. É, Se quiser fazer algo, já bota geofencing aí para os Estados Unidos, porque lançar uma moedinha é difícil ser aprovado lá nos Estados Unidos, não sendo uma security, né? É, E tem outras formas de investimento coletivo também. Então, tem empresas dessas grandes que elas, dentro delas, elas têm essas organizações, digamos assim, essas DAOs, essas cooperativas, para poder doar para projetos, entendeu? Então, tem muito Venture DAO e Treasury DAO, empresas que têm dinheiro, cofre, né, tesouro, para poder financiar os projetos que têm a ver ou que estão criando algo na área do que eles querem, né? Então, aqui, só para deixar claro, assim, galera, essa nova fase da internet, ela traz a transparência radical, acesso global e te facilita alinhar incentivos ali com o seu cliente, com seus colaboradores, com seus contratados, entendeu? Você não vai mais precisar se preocupar nem se o site vai vazar seus dados, ou, né, se o cliente é do Brasil ou não é. Afinal, a gente pega dados no nossos projetos para a gente poder faturar, galera. É só para isso que a gente quer os dados do cliente, para poder ter o CPF e emitir uma nota no final. Na Web3, o cara ele vai conectar o seu site, ao invés de utilizar login e senha, ele vai conectar com a carteira digital. A partir do momento que ele conectou com a carteira digital, você já tem acesso aos fundos dele. Você já pode cobrar ele. Você pode mandar um push cobrando e ele vai ter que apertar sim ou não. Se ele apertar sim, ele pagou, se não, não. Então, assim, não tem meio mais rápido da gente acessar, digamos assim, o bolso de alguém. Essa que é a grande vantagem dessa nova fase da internet, né? A gente já pula direto para os finalmente aí. Aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês de empresas, né, que nasceram nessa nova fase da internet. Então, a Uniswap, por exemplo, que é uma plataforma descentralizada que a gente troca token, né? Então, hoje, se você tem um dólar digital, seu dinheiro já está na nova fase da internet ali como dólar digital, e você quer trocar por Bitcoin, você vai na Uniswap, que é como se fosse uma corretora descentralizada. Então, em 2018, eles participaram do It Global Nova York e entraram com o conceito de fazer um market maker, né? Fazer um provedor de liquidez de mercado e tal, para as pessoas poderem trocar seus tokens na internet. Ela recebeu 100 mil dólares da Ethereum Foundation, né? Depois conseguiu mais 65 mil. E hoje a Uniswap é a maior exchange descentralizada do mundo, processa diariamente quase 2 bilhões de dólares, lançou seu token só em 2020, 2 anos depois do lançamento, né? E depois disso, essa ideia de fazer um market maker, né?
inspirou centenas de empresas depois, né? Então, depois da Uniswap veio o PancakeSwap, um monte de empresa aí de swap. E basicamente uma ideia, participou do hackathon, ganharam dinheiro e hoje é uma das maiores startups aí do mundo, né? A Hélio, que a gente falou ali, que eu cheguei a comentar ali no outro exemplo. Então, aqui, basicamente, eles pensaram, pô, vamos criar uma rede de IoT descentralizada, que quem ajudar essa rede a existir seja recompensado por ela, né? Então, basicamente isso, né? Então, os participantes gastam US$ 500, compram um aparelho, e aí eles ficam ganhando esse token HNT cada vez que ele fornecer cobertura, entendeu? Hoje a gente tem milhares de hotspots aí pelo mundo, inclusive outras empresas já usam a rede da Helium para pegar informações para os negócios dela, entendeu? Então hoje já é quase que um ecossistema que se retroalimenta, né? Então eles brincam que eles criaram o conceito de People Power Networks, né? Então são redes alimentadas por pessoas ali. E hoje está construindo uma infraestrutura privada mundial que antigamente era dominada só por telecom multibilionária, entendeu? Então, hoje está expandindo para 5G móvel e já está rodando na Solana, né? Então, assim, é uma empresa que conseguiu crescer com infraestrutura global sem gastar capex, né? Sem gastar dinheiro corporativo aí tradicional. E aí, outro exemplo legal também foi a Aragon, que criou ferramentas de governança, então era uma plataforma para você poder criar e gerenciar sua própria DAO, sua própria ONG aí, digamos assim, nessa nova fase da internet. Recebeu o apoio de um monte de blockchains, inclusive da Ethereum, né? Lançou seu token em 2017, levantou US$ 25 milhões e criou conceitos importantes, né? Que não foi ela que criou, a própria comunidade ia votando no que fazer, o que deveria fazer, como resolver, e esses conceitos foram surgindo, como de Voting Scroll Tokens. A gente liberou a funcionalidade de, pô, a pessoa que tem o seu token, ele pode votar pelo projeto, mas se ele votar, se ele deixar os tokens travado, tipo de forma que ele não pode vender, ele tem mais poder. Se ele votar em tantas, em tanto tempo, ele ganha mais X de poder. Então, trouxe programabilidade para esses, digamos assim, tokens, tendo a ver com a contribuição do cara na governança, entende? Então, permitiu essa composabilidade da governança. E em 2022 foi dissolvido o projeto, entendeu? Então, a gente vê aí também que dá para ter sucesso e que, pô, as coisas acontecem muito rápido, mudam muito rápido nesse jogo. Eles surfaram a onda aí quase 10 anos e agora não tem mais projeto, né? Outros projetos aí que surgiram de hackathons e de grant também, Decentraland, que é um metaverso aí que ficou famosão, Gnosis Safe, que, né, antigamente era uma carteira, hoje em dia até já rodou um spin-off desse projeto. Gnosis hoje é um projeto, Safe é outro projeto, né? A Connext também, que é um protocolo de interoperabilidade para a galera poder transferir dinheiro de uma blockchain para outra, surgiu de hackathon também. E The Graph, que é tipo um lugar, tipo um Google, né? Trazia muitas informações assim, é, de fundamentalismo, não só para aplicações, mas para os dados das blockchains, né? Veio também de hackathon e hoje em dia é uma das plataformas aí mais utilizadas, o pessoal acompanhar dados
do Bitcoin, por exemplo, né? Eles ajudam a tratar vários dados, trazer várias métricas. Então, não tem nada muito difícil, galera. A trajetória aqui é bem comum. É uma ideia inovadora, validar essa prova de conceito num hackathon, depois pedir, grant para fazer esse produto mínimo viável, construir sua comunidade, lançar o token e atingir escala global. Então, é um modelo bem replicável e qualquer um de vocês aí pode implementar isso no seu projeto, entendeu? Alguns exemplos aqui de destaque, né, para vocês entenderem hoje. Hoje, mais de 20 milhões de brasileiros possuem criptomoedas. Só para vocês entenderem a dimensão disso, isso é 3 vezes maior do que o número de investidores na bolsa hoje no Brasil. Então, o mercado de cripto é 3 vezes maior do que o mercado de investidores tradicionais no Brasil. Hoje, no mundo, o Brasil está entre os top 10 países aí com maior adoção. Sétimo aqui, provavelmente, digamos assim, seria em porcentagem esse número, mas se a gente for ver em questão de tecnologia e outras coisas, a gente aí é top 5 com certeza. A gente está bem avançado aí com o Drex e tal. A gente tem bastante projetos brasileiros, né? Então a gente movimenta mais de 100 bilhões de reais por ano em cripto. A gente tem mais de 50 startups ativas já no Brasil. Tem alguns projetos aqui muito grandes brasileiros, né? Hashdex, então o primeiro ETF de criptomoedas do mundo foi feito por uma empresa brasileira e foi pela Hashdex, é aqui do Rio, é do Leblon, e foi o Hash 11 que foi listado na B3 lá em 2020, né? A Sorare, que é a empresa francesa, criou diversos produtos aí para a galera de futebol no Brasil, né? Flamengo, Corinthians, São Paulo, enfim. Então, pô, foi um projeto aí, né? Que conseguiu fazer diversas cocriações aí com projetos brasileiros e ter bastante sucesso. Foxbit e Mercado Bitcoin, né, que são exchanges nacionais aí que existem desde 2013, entendeu? Então são das mais antigas do mundo, e são brasileiras, são projetos de relevância mundial. A gente tem diversas iniciativas acadêmicas também, comunitárias aqui no Brasil, inclusive essa aqui, né, a EFRJ, enfim. Locais para vocês poderem se inteirar mais sobre o assunto. A Chainlink Brasil tem das comunidades de dev mais ativas do mundo. A Solange Gueiros, que é a chefe dos devs, pô, é uma mulher brasileira, era professora de dança, entendeu? E hoje é uma lenda no mundo da Web3, assim, alguns anos depois, né? Vale a pena conhecer. A gente tem diversos artistas de NFTs brasileiros. A gente tem a comunidade do Ethereum também, né? Em setembro agora a gente teve o Ethereum Brasil lá no estádio do São Paulo. Foram 2 dias aí de muita informação também, bem legal. Tem o Web3 Dev, os caras são muito bons também, tem diversos cursos aí sobre essa área. Então, esse mundo aqui, como ele é sobre descentralização e tal, a gente bate muito nessa questão do open source, né, das contribuições. Então, custa muito, ajuda muito o ecossistema a crescer. Diversos deles ali, como se fosse freelance, né? Tem tarefas nesses protocolos que você pode realizar, você não precisa ser empregado para estar recebendo.
Então, você consegue ver essas tarefas e aplicar para resolver elas, né? A vantagem é que, pô, a maioria desses projetos pagam em dólar e o real vale nada frente ao dólar, então, pô, é muito fácil também conseguir receber por mês, né, um valor aí que seja substancial, já que aqui no Brasil, pô, US$ 400 você está recebendo mais de 2.000, R$ 2.200 aí, né? Então, o ecossistema brasileiro aqui, cara, ele está bem pujante aí, como eu falei, a gente é um dos principais países do mundo no tema. Tem diversas universidades e empresas, né, fazendo. A gente tem aceleradoras aí da Web3, como eu falei, o Ethereum Brasil, a Ripple, até o dia 10 está com o hackathon aberto, né, entre outros. A cidade do Rio, a cidade de Niterói, aqui a gente está explorando o blockchain também. E a maior parte dessas informações, galera, estão no Twitter, no Telegram e no Discord, né? Então, são mais descentralizadas mesmo. Se você quer fazer parte desse mundo, eu indico vocês a começarem a acompanhar isso. E se vocês quiserem também me acompanhar aí nas redes sociais, eu falo bastante aí sobre esse tema. O que que eu vejo aqui que a gente tem de desafio, né? Regulação. A gente ainda esbarra um pouco na escalabilidade, né? Na questão de transações por segundo e tal, mas Solana, Avalanche, entre outras, já estão conseguindo ajudar a gente nesse quesito. É, Tem que ficar de olho, né, no que você vai usar aí, usar códigos novos, padrões de contratos novos, porque é isso, né? Tem muita gente aí que ganha, que vive a vida nesse mundo só para ficar caçando erro, né? Lucrando desses erros, inclusive em projetos brasileiros, já vi isso acontecer, né? Os próprios clientes, às vezes você lança uma facilidade, cashback, alguma coisa, e tem algum erro ali por trás, e a galera, às vezes, sem querer, consegue explorar, né? E aí descobre sem querer, mas acaba explorando o seu erro ali e virando prejuízo. E tem a questão da adoção, né? Por mais que ela seja exponencial aí, a gente tem que melhorar muito a experiência do cliente. Hoje em dia, o cara criar uma carteira, ele já consegue criar com e-mail, com rede social, é muito mais fácil, mas a gente precisa abstrair ainda mais a complexidade e educar usuários. Por isso que é importante programadores igual vocês, assim, que são de fora do mundo, que vão conseguir ter uma visão não só mais holística, né, mas mais clara, assim, do que seria necessário para fazer um projeto na sua área e utilizar o Web3, né? Oportunidades que eu vejo que trazem, né, te dá acesso aí a novos mercados inexplorados, como eu falei, você vai poder estar desde o primeiro dia recebendo de todos os lugares do mundo. Então, aonde tiver compatibilidade, onde tiver nicho seu, você vai poder atacar, né? Com essas novas ferramentas, a gente pode trazer modelos de governança aí inovadores, como eu falei, né? Bonificar quem está ativo, bonificar quem contribuiu, né? Dar um peso diferente para essas medidas. Tudo isso com essa tecnologia a gente consegue fazer. A Web3 ela é nativamente open source, entendeu? Então isso aí acelera o desenvolvimento de projetos exponencialmente, né? Então, tanto para a própria comunidade pode te ajudar a alinhar para um futuro de sucesso, né? Quanto você consegue também ter, digamos assim, funcionários, né?
que não são funcionários seus trabalhando e melhorando ali o seu projeto. E essa economia dos tokens, né, permite a gente alinhar o interesse de fundador, funcionário, usuário, né? Todo mundo sai ganhando se o projeto continuar crescendo, né? E é isso, né? Fazer esse marketing viral. Então, algumas competências que eu vejo que é necessário vocês terem para poder fazer um projeto na Web3, ter alguns fundamentos de blockchain, entender um pouco sobre a economia dos tokens, saber um pouco aí da regulamentação, entender que se usar a inteligência artificial você consegue ir mais longe, né? Fazer uma gestão ágil, não tem certo e errado aqui, é teste A e B, tecnologia muito nova, é testar e ver se deu certo, é ajustar. E o gerenciamento de comunidade, né? A gente vê aí grandes empresas, né, como a da Virgínia aí, né, a outra lá, Boca Rosa, enfim, são empresas que têm sucesso porque tem a comunidade, né? Então, no futuro dos negócios não existem clientes, só existem comunidades, entendeu? Então, quanto antes você conseguir entender esse conceito, né? Entender que você tem que ser um elo no ecossistema que gera valor para essa cadeia, ao invés de subtrair, que é assim que o cliente vai continuar retornando para você, né? Então, a Web3 já entende isso, então ela cliente, né? É, não é mais cliente, aqui a gente vê como comunidade e ele fica no, digamos assim, meio que no centro do seu projeto. Como você avalia a decisão da Amélios de incorporar o Bitcoin à sua estratégia de tesouraria? Essa movimentação representa uma inovação financeira ou um risco excessivo para uma empresa listada em bolsa? A Amélios fez, né, esse movimento de Bitcoin Treasury Company, né, empresas de tesouro de Bitcoin. Já tem outras startups fazendo no mundo, ele só está seguindo aí o movimento. A Amélios é a empresa que foi lançada no Brasil, acredito que não sabia muito o que ia fazer, tentou ser um marketplace que dava cashback, era basicamente isso. Eu vejo risco para uma empresa não ter Bitcoin hoje em dia, mais risco ela não ter do que ela ter, né? E o Bitcoin nada mais é do que um dinheiro privado, é um dinheiro que está fora aí do sistema do governo. E não é o Bitcoin que sobe, é o dólar que não para de descer, a moeda fiduciária, né? Então, toda a pobreza, inflação, ela é gerada através da impressão do dinheiro, única e exclusivamente pelos governos. Cada vez que o governo imprime, não bate a meta dos gastos e tal, ele gera mais pobreza. O que uma empresa faz ao entesourar o Bitcoin nada mais é do que, digamos assim, proteger, né, o seu trabalho. Seria conservar, né, a energia gasta ali no seu trabalho, garantir que ela não vai ser corroída pelo fato de alguém imprimir dinheiro. Não acredito que seja natural ou justo alguém ter que trabalhar por um trabalho e outra pessoa ter o mesmo poder de imprimir esse trabalho, entendeu? Não vejo isso como sendo algo natural, nem como sendo sustentável. A gente pode ver aí na história da humanidade, né? Diversas moedas falharam e quase todas do Brasil. A única que não falhou ainda foi o real. Então, não tenho dúvida que o futuro de toda moeda é ir a zero, enquanto tiver governo ou alguém com poder de imprimir elas, né? Então, assim, é, é uma tecnologia nova, galera, mas os princípios de boa gestão aí são eternos, né? A gente precisa ter foco no usuário, ter uma execução disciplinada, comunicação clara, aprendizado contínuo, esse mundo aqui não para. Mas é isso, se você dominar o básico,
e entender a cultura aí da Web3, você vai ver que só tem vantagens, né? E a agregar ao seu projeto. Então, eu acredito que esse mundo aqui ele ainda pode catalisar as nossas características boas dos nossos projetos, né? Vai ficar mais fácil de ser enxergado, né? Quem faz o bom, quem faz o certo, diferente de hoje em dia, né? Que muitas vezes é só a narrativa que acaba contando, porque a gente não consegue ter acesso aí aos bastidores do que uma empresa está fazendo, né? E é isso, né? Então, a Web3 aí não é um futuro distante, galera. É um presente e vocês precisam dominar essa tecnologia agora, né? Então, para recapitular aqui a aula, a gente passou da Web 1, que era estática, passamos pela Web 2, social e centralizada, estamos entrando na promessa da Web 3 aí, descentralizada. Então, a gente está construindo uma camada sobre a camada anterior, corrigindo falhas e expandindo as possibilidades com essa internet dos mercados de capitais, né? A internet do dinheiro, digamos assim. A gente demistificou aí o que é uma blockchain, contratos inteligentes, um pouquinho de IA, um pouquinho de tokenomics, né? E essas ferramentas que vão construir o futuro. Os novos negócios, como, né, serão modelados aí, em cima do que serão modelados os negócios aí do futuro. Os caminhos para vocês conseguirem capital, mesmo que seu projeto não seja na área de blockchain, ele pode usar a blockchain e conseguir, né, esse tipo de financiamento. E aqui a gente celebrou, né, a realidade prática aqui desse mundo, algumas empresas e algumas startups, o que, que eles estão fazendo. Então, deixei alguns próximos prazos práticos para vocês. Então, para começar aí, né, então, experimentar como é que é realmente usar esse mundo, criar sua primeira carteira digital, né? Eu sou embaixador aí da MetaMask, é muito fácil, só você entrar aí, MetaMask, tanto no Google, né, Apple Store, baixar a raposinha. Então, comprar alguma criptomoeda na MetaMask dá para você fazer o Pix já direto para ela e virar Ethereum, por exemplo, entendeu? Então, você precisa sentir, entender a experiência que é fazer a custódia dos seus próprios ativos. Participe de alguma comunidade, ou do Ethereum Brasil, igual que a gente falou, ou Web3 Dev, ou da Bankless, ou dos Crypto Hubs aí, que é meu, tem um monte de comunidade aí que ensina bastante coisa. E aí, depois disso, acho que você já está preparado para participar de um hackathon. Então, todo ano aí, a gente tem 3, 4 hackathons aí no Brasil, famosos. Pelo menos Solana, Ethereum, eu tenho certeza que e Chainlink vocês sempre vão ter. Qualquer dúvida é só perguntar para mim ali no LinkedIn, eu passo para vocês. Estudem os smart contracts, né? Então, ó, tem curso gratuito de Solidity, tem ó, no CryptoZombies, tem no Alchemy, na Alchemy também, bem legal. Explore esses aplicativos descentralizados, né? Então, a gente tem Uniswap, a gente falou da Helium ali, tem OpenSea, que dá para você comprar arte digital, enfim, tem um monte de para vocês entenderem um pouco como é que funciona. E é isso, construa o seu projeto, né? Identifica um problema que você acha que a Web3 resolve melhor que a Web2, escreva um white paper e vai para um hackathon. Fala lá, dá sua ideia. Só de você chegar lá, você já vai arrumar equipe, vai ter gente que vai querer construir com você e tal. Quem sabe você já sai com 10 mil, 5 mil dólares ali para começar a mostrar o seu projeto. Eu vou passar esse conteúdo para vocês podem ficar tranquilos.
Então é isso, galera. A mensagem que eu tenho para passar para vocês aí é: seja protagonista, não seja espectador. Então, a melhor maneira da gente prever o futuro é inventá-lo. A Web3 está sendo inventada agora por pessoas que nem nós. E se você tem o conhecimento, a formação e o timing perfeito para ser um dos inventores, não assista da arquibancada, entre no jogo. Você viu a internet, a primeira fase da internet surgir, você viu o Orkut surgir, o Facebook surgir, o Instagram surgir e só ficou olhando, entendeu? É um dos poucos momentos da história da humanidade que a gente pode fazer parte do outro lado da mesa, entendeu? Por uma simples questão da gente ter nascido na mesma época que o Bitcoin nasceu, só por isso. Então, você sim, você tem que dar graças a Deus, estar vivendo nesse período, ver essa disrupção toda acontecer e ter a possibilidade de criar algo. Como eu falei, não precisa pensar muito, é só olhar o que tinha na segunda fase da internet, como fazer na terceira fase da internet, já é bastante coisa aí. Então, vocês estão na posição privilegiada, todos vocês aí acredito têm uma base técnica sólida, entendeu? Fizeram esse programa, esse curso que trouxe a visão de negócio estratégica, né? E o Brasil precisa disso, é de talento. O que não falta é incentivo. Não deem mole. A gente está aqui para ser essa ponte para esse futuro. A Web3 não para, então, pô, é difícil acompanhar por causa disso. Então, pô, todo final de semana, todo dia tem coisa surgindo, né? Construa sua rede, seja ela da comunidade, né, do seu produto, ou seja de estudantes entusiastas próximos de vocês, né? Isso é muito bom, vai incentivando o outro, vai mostrando uma coisa para o outro. Ah, eu vi isso, surgiu aquilo, e as coisas vão acontecendo. Pô, mostre que você é ativo também, né? Criando seu GitHub, mostrando lá suas soluções, eu acho que é bem importante, né? Aqui uma provocação que eu deixo para vocês, ó, nos anos 2000, poucos acreditavam que as redes sociais mudariam políticas globais. Em 2010, poucos imaginavam que smartphones substituiriam câmeras, mapas e carteiras. Em 2020, finanças descentralizadas era nicho de nerd cripto e hoje gerencia bilhões, centenas de bilhões de dólares aí em Wall Street, né? Qual será a coisa da Web3 que vai ser muito transformadora em 2030 e que parece absurda hoje? Quem é aí que vai ser audacioso o suficiente para construir essa solução absurda, né? Pode ser qualquer um de nós. Então basta só dar chance à matemática e tentar, né, galera? Então o futuro ele é descentralizado, ele é inteligente, ele é Web3 e começa com as suas próximas decisões. Então é isso, galera. Obrigado pela atenção de vocês. Espero acompanhar aí quem for participar do mestrado também que vai lançar, que a gente vai dar aula. E é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí e tal, aqui já terminou o material. Obrigado, Douglas. Acho que colocou aí uma série de oportunidades a serem inseridas nos projetos, né? Projetos inovadores que podem surgir aí ao longo desse semestre e no dia a dia, né, de cada um. Então, te agradeço. Eu peço a todos que, se possível, né, abram as câmeras aí para a gente tirar uma foto, dar um print e registrar aí essa noite. Amanhã eu vou estar encaminhando, disponibilizando o vídeo, né? E o Douglas manda para a gente aí o material que eu coloco lá na sala virtual também. Vamos lá, vamos dar um print, quem puder Vou aí. deixar que eu mando hoje ainda para a Patrícia. Show. Depois me manda a fotinha também.
Show, pode deixar que eu te mando. Pessoal, encerrando a gravação aqui, boa noite para todos, fiquem com Deus e vamos em frente. Valeu, galera. Ótima noite.